Boa noite, amigo caminhoneiro. E começamos mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje, entrevistando o presidente do Sindicam São Paulo, Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de São Paulo. O Sindicam São Paulo completou 30 anos em maio. E é por isso que o Norival de Almeida Silva, que também é apresentador deste programa, hoje está na qualidade de entrevistado. Ele vai falar um pouco para a gente desses 30 anos, para levar informações aí para vocês, quais as dificuldades, o que aconteceu nesses 30 anos e em que pé está esta entidade que lidera o movimento dos transportadores rodoviários autônomos de carga. É isso aí. Obrigado, Norival, pela a concessão do espaço e hoje estando aqui como nosso entrevistado. E eu já pergunto o seguinte, há 30 anos atrás, qual era o patrimônio do Sindicam São Paulo, Norival? Ô Cláudio, primeiro eu quero dar o meu boa noite aos nossos ouvintes, aos caminhoneiros. Em primeira história, há 30 anos atrás, eu estava com 31 anos só, tá? Porque hoje eu estou com 61, então eu estava com 31. O Estatuto do Idoso já começa a vigorar, então. E eu confiro muito e acompanho o artigo 19. Qualquer coisa eu abandono do incapaz. Então, o que eu diria para você? A nossa entidade, e todas as entidades, não é só o Sindicam, ela nasce primeiro num papel. E a nossa época é quando ela se nascia, que primeiro tinha que fazer uma associação para depois se transformar num sindicato. E essa foi a vida que o Sindicam teve que fazer para ele poder se tornar uma entidade sindical de representatividade dos caminhoneiros autônomos no estado de São Paulo. E o patrimônio do sindicato naquela época, na realidade, era simplesmente o estatuto e uma sala alugada e a boa vontade das pessoas até que fizeram a fundação desse sindicato. Aqui não foi eu cheguei, ele foi fundado em 1987, e eu cheguei no segundo semestre de 1988. Nós vamos falar um pouquinho dessa história. Agora, diga pra gente, Norival, você está no Sindicam há quanto tempo? Ou como membro da diretoria ou como presidente? Há quantos anos? É como eu estava falando anterior. No semestre de 88 eu fiquei até 90. Em 90 eu fui já eleito um dos vice-presidentes, que fiquei só um ano em São Paulo e fui tomar conta da subsede em Ourinhos, e que fiquei até 93. Em 93 eu saí da área sindical e voltei até atendendo o pedido de amigos e parceiros aqui, principalmente de São Paulo, até porque a subsede de São Paulo, de Ourinhos deu certo e muito certo. Eles quiseram me trazer para São Paulo para até concorrer à presidência do Sindicam no estado. E em 96 eu vim e assumi dia 21 de maio de 1997, ele passou a ser administrado por mim. Agora me diz o seguinte, Norival, para que o amigo caminhoneiro saiba, qual o patrimônio do Sindicam hoje? Olha, hoje eu não vou até saber tudo, a memória eu vou dizer o que tem, mas eu vou dizer um pouquinho do começo. Eu, quando assumi dia 21 de maio de 1997, eu tive o meu primeiro ato que é inesquecível, resolver uma ação de despejo de um prédio alugado. E ainda um passivo que não era pequeno. Mas, junto com a minha diretoria, junto com a compreensão e a credibilidade que nós damos com os caminhoneiros e com os parceiros que nos fez estar nessa representatividade, nós vencemos toda essa batalha. E estamos hoje, inclusive, com esse canal de televisão, com a nossa sede aí com quatro andares. Essa televisão ela está num outro prédio ao lado. Nós temos o Recanto Angaturama, que é uma fazendinha, é uma área de 23 alqueires, próximo de 23 alqueires. Que é a colônia de férias do Sindicam. Que é a colônia de férias do Sindicam. Aonde que fica, Norival? Em Santa Isabel, e que nós temos lá próximo, estamos caminhando a 6.500 metros de construções, onde tem tudo o que um ser humano precisa para ele poder ter em lazer, e ainda ela continua em obra e que ela vai permanecer por mais alguns tempos. Eu vou pedir para o Rodrigo, no intervalo, rodar aí o filme que nós temos da Angaturama, que é a colônia de férias do Sindicam. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo.
Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807. Norival, é importante citar que este prédio onde está o estúdio Sindicam São Paulo é um dos maiores estúdios do estado de São Paulo. Ele tem 100 metros quadrados, um grid de 100 metros quadrados, um pé direito de quase 8 metros. Por que você avaliou a importância de ir buscar, de conquistar o patrimônio para a entidade? Olha, na realidade, o caminhoneiro ele é compreendido que ele só é caminhoneiro para poder dirigir o caminhão. Mas ele é um ser humano quanto a todos. E ele também tem família, ele também necessita das suas horas de lazer. E ele necessita das suas informações. E por isso é que nós trabalhamos para que tivesse esse estúdio e para que nós possamos levar as mensagens para ele dentro nos meios eletrônicos de internet e algo mais, para ele ter o conhecimento e usufruir do bem que é dele. Porque quando nós falamos do Sindicam e do Sindicam, eu quero avisar muito bem o caminhoneiro, o Sindicam é seu, o Sindicam não é da diretoria. Então, procure acompanhar, procure o que é preciso ser feito na sua entidade e apenas traga a cobrança também à sua diretoria, que está lá aqui te representando em qualquer instância. Norival, há pouco tempo atrás você nos falou qual foi o seu ato que houve um maior índice de dificuldade, que foi ter que negociar a ordem de despejo da sede do Sindicam, que era alugada à ocasião, isso quando você assumiu a presidência da entidade. E qual foi o momento, digamos assim, de glória, que te deu maior satisfação nesses 30 anos? Olha, o meu momento de glória é quando eu vejo o caminhoneiro bem, quando eu vejo a família do caminhoneiro bem e quando eu vejo ele em condições que ele possa ter o pão de cada dia para ele, ter os filhos deles sendo aproveitado do trabalho que ele está fazendo e mostrar que a luta tudo se compensa. Agora, como entidade, como representante e administrador da entidade, também é bonito você fazer, Cláudio, um espelho de apresentação daquilo que você fez, daquilo que o caminhoneiro tem e daquilo que ele possa receber qualquer pessoa. Então, hoje nós temos uma entidade, umas instalações, a qual nós não temos vergonha de receber nenhuma pessoa. Pode vir o presidente da República, que com certeza ele vai ser bem atendido e vai estar bem localizado em desfrutar aquilo que nós procuramos e que essa é a igualdade que eu coloco ao caminhoneiro. Junto ao nosso representante maior também está o caminhoneiro, porque é o que leva o país nas costas. Inclusive, Norival, a sede recebe diariamente quantos caminhoneiros que vêm aqui resolver alguma situação, alguma pendência, pegar alguma orientação, enfim. Quantos caminhoneiros atende aqui diariamente? Nós temos a média de 3.000, 3.500 pessoas, caminhoneiros que nós atendemos na sede. Fora o que nós fazemos o atendimento... Isso mês. Fora o que nós temos, o atendimento por telefone, por e-mail, por qualquer outro formato. Agora, Norival, você falou há pouco a respeito da importância da valorização da categoria do caminhoneiro. E quando eu perguntei para você qual era o melhor momento de glória, você disse que estava aí respaldado
na melhoria de qualidade de vida do caminhoneiro, né? Mas isso teve trabalho. Eu lembro que numa conversa com você, você me contou um pouco de como foi que começou a lei que hoje chama Vale Pedágio. Ora, a lei Vale Pedágio, ela começou bem depois até do trabalho formalizado pela nossa entidade, pela nossa direção. Foram uma das primeiras conquistas que nós tivemos, junto na época ainda com o nosso saudoso governador Mário Covas. E começou em São Paulo. Que começou em São Paulo, que quando saiu a CAT 133, eu não me lembro, inclusive está no nosso jornalzinho, a data certa que foi feito, que ela saiu a publicação dela, mas eu não me lembro bem que nós formalizamos Só um minuto, para ficar claro, a CAT 133 é um instrumento que a Secretaria da Fazenda utiliza para implementar alguma nova normatização, ok? E que ela, na realidade, ela separa os valores, que naquela época nós recebíamos o frete e recebia o valor do pedágio junto, incluído com aquilo. E o pedágio, eu sempre usei dizer o que ele é. Ele é imposto, ele é taxa, o que ele é. Então, ele é um dinheiro que não é nosso. Só que nós usava ele, nós éramos bitributados, que nós íamos para os nossos impostos de renda como receita. E, na realidade, ele era um dinheiro que só passava para a nossa mão de repasse. E a CAT 133, ela teve as opções de fazer a separação disso. O que é pedágio, o que é frete. E aí o imposto de renda, por exemplo, passou a ser descontado só em cima do que era receita. Exatamente. Ou seja, do frete. O valor do pedágio, ele só existia como passagem na mão pelas necessidades que tinha. E daí, em 99, isso foi antes de 99. Daí foi, se não me engano, foi em 99. E daí, para 2001, é que veio a lei 10.209, que já é com a formalização do Vale Pedágio obrigatório, que é uma minuta formalizada por São Paulo, que se caminhou e foi para Brasília, e que na época, então, o ministro Eliseu Padilha nos concedeu aí um trabalho árduo junto conosco de entendimento nisso, e está aí a lei vigorando, não do jeito que nós queríamos, porque ela não é cumprida na sua totalidade, e chama a atenção da NTT. Fiscalize. Norival, um minuto só. Vamos para o comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país, entrevistando Norival de Almeida Silva, presidente do Sindicam São Paulo, pelos 30 anos da entidade. Agora, Norival, ainda que a lei não seja cumprida, há penalidades. Ela há penalidades, mas hoje, até quem vai preso, que deveria estar preso, está solto. Então, hoje não adianta nada, você vai lá, vai penalizar, vai fazer a multa, mas ela nunca, talvez, é paga. E o nosso problema não é ser penalizar ninguém, nós queremos o cumprimento da lei, porque nós não deixamos a nossa carga no meio do caminho, nós cumprimos a nossa obrigação e nosso contrato, na sua íntegra. Então, nós queremos que a lei seja cumprida na íntegra também, quando ela é a nosso respeito. Norival, nós falamos aqui dos veículos de comunicação do Sindicam que levam informação até o caminhoneiro, mas os serviços prestados pela entidade não param aí, né? Ô Cláudio, os serviços não param aí e ele não para até na colocações aonde, em termos, para mim, poder assumir o termo da responsabilidade. Que ao decorrer desses anos, eu tive que também representar a FETRABENS, que seria a Federação do Estado, para poder se complementar o atendimento dentro do Estado.
Porque o nosso estado, para você ter noção, hoje nós temos aí aproximado de 350 a 400 mil caminhoneiros autônomos dentro do estado de São Paulo. E você não consegue atendê-los só com um sindicato na capital, com uma sede só na capital. Então, hoje nós já estamos aí com 27 escritórios de associados nossos atendendo os caminhoneiros em todo o estado de São Paulo. E quais são os serviços que a entidade presta para o caminhoneiro aqui na sede? Nós prestamos de tudo. Aqui nós só não emprestamos dinheiro. O restante que nós fazemos aqui, nós ajudamos o caminhoneiro a conseguir sua carga, nós ajudamos o caminhoneiro no seu departamento jurídico, nós ajudamos o caminhoneiro nas suas partes de registro, nós temos departamento de aposentadoria, temos N coisas que eu não consigo, se eu for ficar grifando aqui, eu vou grifar várias vezes a próprios dedos da mão. Os serviços eles vão da área jurídica, passam pelo registro do RNRTC, que tem aí uma equipe bastante profissional para atender o caminhoneiro. Nós temos também, além da colônia de férias, nós temos o ônibus odontológico, numa parceria com a Fetrabens, né? Nós temos o programa Compensar, que já estamos com 19 unidades no estado, que é um programa para 32 unidades, e já estamos com 19. Esse programa Compensar é uma unidade móvel, que é um carro que tem dentro dele o opacímetro, decibelímetro, tacômetro, computador, impressora e o profissional para poder fazer, na linguajar do próprio caminhoneiro, para fazer a medição da fumaça preta e do próprio ruído de motor, que é para poder tentar eliminar a multa dele, mas também com a consciência ambiental. Nós sabemos que nós poluímos pelo uso da matéria-prima que nós trabalhamos, que é o óleo diesel. E nós estamos tentando fazer a nossa parte, que é tentar ajudar o meio ambiente a não poluir tanto. Norival, você sempre foi um entusiasta dessa questão do meio ambiente e foi o primeiro sindicato de transportador autônomo a colocar o Compensar, executar o Compensar, né? Assim que houve esse convênio com a Fetrabens, que a Fetrabens cedeu essa viatura, o Sindicam foi o primeiro sindicato a executar o serviço como se deve, né? E agora, recentemente, fechou um convênio com a CETESB, o Sindicam e a Fetrabens, né? Na realidade, esse convênio com a CETESB é a compreensão da validade do trabalho feito com esses carros, que hoje você até direcionou que o Sindicam foi o primeiro, e eu até digo que é por obrigação que o Sindicam tem que fazer isso, porque ele é uma entidade que está aí, fez o seu 30º aniversário, e todos os outros não têm, talvez, essa mesma data, eles ainda estão na sua maturidade lá para poder chegar ao ponto de estar atendendo e estar com a capacidade de fazer condições da experiência e do tempo de vida do Sindicam. Mas esse convênio é um convênio que ele dá a legalidade em todo o trabalho feito, mas ele não é direcionado só ao Sindicam. As 19 unidades, ela tem a sua legalidade para poder fazer isso, e o nosso pessoal continua em treinamento, aprendendo mais para poder fazer o melhor perante o nosso meio ambiente e perante a nossa sociedade. Agora, Norival, nós começamos o programa dizendo que o Sindicam, quando foi criado, tinha apenas o seu estatuto, né? Quando você assumiu a presidência, na década de 90, você enfrentou uma ordem de despejo e, com o passar do tempo, a diretoria, capitaneada por você, foi conquistando alguns patrimônios, entre ele a sede, que hoje se encontra o Sindicam, fez a sede crescer, enfim. Para fazer essas coisas precisa de dinheiro, ou não? Ô Cláudio, você falou que eu enfrentei uma ação de despejo. Eu quero deixar claro, a ação de despejo é do meu antecessor. Como eu casei com a viúva, que ele era um dos filhos. Então eu tive que ir lá e fazer, inclusive pagar a conta que ele deixou atrás também, com cheque devolvido, essas coisas todas, e isso foi sanado, e a entidade ela permanece com a mesma conta dentro da Caixa Econômica, com o mesmo número da conta que ela foi fundada. E eu tive o privilégio, Cláudio, talvez de fazer todas essas negociações, porque de 88 a 1991, eu era o administrador do Sindicam. Então todos me conheciam e o Sindicam pagavam as suas contas. E ele tinha, inclusive, saldo de caixa para poder fazer tudo isso.
Depois que eu saí, é que realmente algumas coisas aconteceram no ato administrativo e que quando eu voltei em 97, a situação eu peguei a situação dentro disso. Agora, ela precisa de dinheiro. Agora, o dinheiro não precisava, tanto que na época, em outra gestão, em outra administração, existia muito, o caminhoneiro, além de ele pagar a sua mensalidade, inclusive na carga líquida, eles faziam doação de 1, 2, 3 viagens que eles faziam ao decorrer do mês para ajudar a entidade. Na minha administração, eu nunca recebi nenhuma viagem, porque eu achava que isso não era justo. Se eu vim para administrar o sindicato, eu teria a obrigação de fazer o pagamento daquilo, mas antes eu tinha que fazer a receita. E por isso eu trabalhei. Então, eu trabalhei para poder ter sócio, eu tive a credibilidade dos caminhoneiros, a qual eu fui fazendo ele, fui caminhando para poder chegar ao patamar que nós estamos chegando. Para poder dizer hoje que o caminhoneiro hoje ele não está rico, mas ele tem uma entidade com um bom patrimônio e com uma boa representatividade em qualquer instância do nosso país. Agora, Norival, obviamente o que mantém o sindicato, porque você não vende absolutamente nada na sede do sindicato, né? O que mantém o sindicato é a contribuição sindical. Isso na maioria dos sindicatos, né? Isso ocorre com vocês também, com o Sindicam São Paulo. Ele ocorre, e tanto que a contribuição sindical, Cláudio, foi bom você trazer nesse assunto, que a contribuição sindical, o nosso país é compreendido, em termos de sindicato, poucos entendem o que é um sindicato de autônomo. A maioria ele tem o conhecimento do sindicato que é da CLT, que seria do empregado. Que aquilo, eles têm uma facilidade a mais que a própria legislação nos dá, que é o empresário é obrigado a descontar e repassar a contribuição sindical àquela entidade. Nós não temos nada disso. O nosso é simplesmente voluntariamente. E o nosso valor ele é tão pequeno que se o caminhoneiro for olhar hoje, o que ele estaria, para ele pagar a contribuição sindical dele, que é R$ 106 em fevereiro desse ano, foi o valor? Mas esses R$ 106 ele fica tudo para o Sindicam São Paulo? Não, esse valor ele é dividido, ele é 60% do sindicato, 15% da federação, 5% da confederação e 20% para o salário e emprego, que seria o fundo de amparo ao trabalhador. Mas, voltando para o caminhoneiro, eu diria, se ele fazer a conta, vai dar 17 centavos por dia que ele estaria doando ao sindicato ou pagando ao sindicato, para o sindicato poder fazer todos os atendimentos e fazer todo o patrimônio que ele tem hoje. E sem contar que só um departamento jurídico, se você for olhar o custo de uma hora de um departamento jurídico, ele está, se não me engano, R$ 309 ou R$ 319. Segundo a OAB, isso. Segundo a OAB. Pelas ordens dos advogados lá, existe lá um determinado valor, que eu não sei se é tabela ou não, que se determina que eu tenho que pagar R$ 309 para um jurídico atender um caminhoneiro, isso por uma hora, isso só no presencial, só na conversa. Uma consulta verbal. Uma consulta verbal. Então, fora ele colocar aí um acompanhamento de processo. Para um caminhoneiro, ou talvez para a sociedade, isso serve para que a sociedade entenda que a contribuição sindical para a categoria, principalmente para a categoria a qual eu tenho autonomia para poder falar, ela só custa 17 centavos por dia. Esse dinheiro, talvez se a moeda cair no chão, poucas pessoas catam. Agora, Norival, recentemente, nós assistimos aí o Congresso Nacional votando uma reforma trabalhista que inclui, que está no Senado, diga-se de passagem, que inclui a não obrigatoriedade da contribuição sindical. Como que você, como sindicalista e como caminhoneiro, avalia essa decisão? Ô Cláudio, essa é a única fonte do Sindicam, aqui eu estou falando do Sindicam, é a única fonte que o Sindicam tem, a não ser quando eu faço uma prestação de serviço, seja ela de qualquer outra forma e bem esclarecida. Agora, a contribuição sindical é a única folha de pagamento que o Sindicam tem, porque ele não tem empréstimo de governo, seja ele de qualquer instância, ele não tem ajuda de nenhuma ente público, ele não tem nada de nenhum ente privado. Então,
nós temos que batalhar para poder fazer tudo isso. É um dos itens que nós fazemos no nosso trabalho de arrecadação, que até para poder ajudar, é usando a própria colônia de férias, que por ela ser grande, nós fazemos a locação daquilo lá e aquilo nos ajuda a manter a entidade e manter o certo formato disso. Então, quando você comprou a colônia de férias, você já previu a possibilidade dela ser autossustentável? Ela tem que ser sustentável e tem que nos sustentar a própria entidade. Nós temos que fazer a receita de um formato onde nós possamos trazer a sociedade conosco, porque o caminhoneiro não é excluído. O caminhoneiro é sociedade e a sociedade, a que não é caminhoneiro, tem que estar junto conosco. Então, se todos nos ajudarem a manter essa entidade, nós estamos ajudando a manter a representatividade dos caminhoneiros, a qual já é sacrificado no seu trabalho, no seu dia a dia e pouco compreendido. Norival, 1 minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país, entrevistando Norival de Almeida Silva, presidente do Sindicam São Paulo, pelos 30 anos da entidade. Norival, ao longo dos 30 dias do mês, quanto tempo você passa em Brasília? Olha, eu tenho mês que eu vou para Brasília 3 vezes, e a maioria das vezes eu estou indo na terça-feira e voltando na quinta. Isso tudo depende de projeto que está caminhado, que necessita de aprovação e que você tem que estar presencial para poder discutir ele. Por que você tem que estar presente? Explica isso para o caminhoneiro. É uma necessidade. Os projetos que as entidades, né? Isso entidade no geral, a gente está falando dos caminhoneiros, mas com a Fiesp não é diferente, com os odontologistas não é diferente, com os médicos não é diferente, enfim. Os caminhoneiros, eles têm uma necessidade. Para sanar essa necessidade, há necessidade de se fazer um projeto de lei, para que esse projeto vire lei. Se é uma necessidade, por que você tem que estar sempre lá em Brasília? Explica isso para a gente. Você precisa estar sempre em Brasília porque nem sempre, e você sabe que todo no órgão do governo, a maioria dos nossos deputados, os nossos eleitos, eles não têm o conhecimento. Se a sociedade não tem o conhecimento do que é o caminhoneiro, então você precisa estar mostrando e falando sempre, repetitivamente, dizendo o que é um caminhoneiro, o que é o transporte rodoviário, e que não muda muito para os empregados disso, não. Eles estão sempre conosco lá também para isso, o próprio empresário também. Cada sindicato, cada entidade, cada representação, ele tem a sua necessidade de estar lá. E que você vai, e nós temos vários órgãos, nós temos a NTT, nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Ministério do Transporte. Para você ter uma noção, Cláudio, para existir o dia 16 de setembro como Dia Nacional do Caminhoneiro, eu por várias vezes andei os 513 gabinetes de deputados dentro de Brasília pedindo a aprovação desse Dia Nacional para o caminhoneiro, que é uma coisa que, ao modo de falar, ele parece tão simples, mas quando você se diz, hoje é meu dia, você se entenda aquilo que é a mesma coisa que você estivesse fazendo um aniversário. Você se sente gratificado por ser lembrado pelo país daquele dia seu. Agora, como esse projeto, houve outros, né? Muitos outros. Eu me lembro aqui de cabeça do projeto do imposto de renda que reduziu a base de cálculo de 40% para 10%, é isso? Para você ver que as nossas idas a Brasília, os nossos trabalhos formalizados, não é sempre procurando festa. E quando falamos de colônia de férias, nós não estamos só falando de festa. Mas eu vou voltar no seu assunto. É porque lá nós temos escola de trânsito infantil, nós temos tudo isso, então nós temos o aperfeiçoamento. E para poder ter esse aperfeiçoamento, o caminhoneiro precisa de respaldo financeiro
Nós também enxergando ele como administrador, eu enxergo que ele também precisa de resultado. E mais uma vez, o Sindicam foi uma das entidades a qual pleiteou junto ao governo para que fizesse essas compensações dos 40 para os 10, para que sobrasse pelo menos um pouco mais de dinheiro no bolso do caminhoneiro, que ele não tivesse a necessidade de estar pagando tanto. E isso também tem os seus dias que você tem que bater nos seus gabinetes, ir lá compreender e entender e fazer entender as lideranças dos partidos e dos deputados dentro das câmaras, e você tem que fazer isso na Câmara dos Deputados, você tem que fazer no Senado, você tem que fazer nos ministérios, você tem que ir para a Casa Civil, implorar algumas vezes, a maioria delas, para que você possa ser atendido, para poder levar essa mensagem de todas as instâncias e todas as sucumbências voltadas que nós temos para poder atender o caminhoneiro. E nessas peregrinações foram vários outros projetos, né, Norival? Tem, inclusive, o fim da carta frete. Como que você avalia, como caminhoneiro e como líder sindical, o fim da carta frete e a criação da conta frete? Olha, o nome é bonito, o fim da carta frete, só que ela não morreu. Ela ainda está viva. Ela está que nem o Elvis. Isso, na realidade, se ela acontecesse e a legislação fosse cumprida na sua íntegra, com certeza nós estávamos beneficiados. Porque nós tínhamos uma moeda no meio entre nós, que ainda temos, que é a danada da carta frete e que ela nos traz um custo a maior quando você vai fazer o uso da troca dela. Porque quem é o banco dela? São os postos de combustível e que ele vai majorando os valores daquele produto que você está comprando, porque você está pagando exatamente com essa moeda, que é um papel chamado carta frete. E com a eliminação dela, com certeza nós teríamos o próprio dinheiro para poder fazer o pagamento. Então isso é mais uma coisa que precisa de fiscalização. Agora, Norival, essa é a segunda ocasião em que você cita um problema com a fiscalização, né? A primeira foi a questão do vale pedágio, a segunda agora com o que deveria ser o fim da carta frete, que você está dizendo aqui, que ela continua, né? Qual o problema? O governo é ineficiente? É possível fazer parcerias? O que acontece que não há essa fiscalização? Porque a gente não vê isso, Norival, na área de arrecadação do governo. Na área de arrecadação do governo, na Receita Federal, no INSS, na Previdência Social, na área de arrecadação, o governo é feroz, né? Manda empresas que estão devendo aí 2 mil, 3 mil reais, manda para a dívida pública, enfim. E na área de fiscalização de outros segmentos que são tão importantes quanto, o governo não tem a mesma, digamos, eficiência. Como que funciona isso? Cláudio, você falou eficiência, isso é o que o governo não tem. Porque nós temos grandes empresas aí que estão devendo também para o INSS e estão se acobertando e o governo não faz nada para poder receber o dinheiro que é dele. Nós temos muitas empresas a qual descontam o INSS do próprio caminhoneiro, que é por lei, e ele teria que complementar com determinado valor e ele não faz nenhum. Ele fica com apropriação e débito. Quando você vai aposentar, você não tem nada pago. Então, essa fiscalização, eu diria para você que eu falaria ela por vários e vários itens. Isso para dentro do segmento. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que, ao contratar um caminhoneiro autônomo, na hora de fazer o pagamento, a empresa é obrigada a descontar do frete o valor que é da Previdência Social daquele caminhoneiro. Ela é obrigada a descontar 11,75 sobre 20 do valor do meu frete. Ele tem que complementar com mais 20% dele e fazer um DARF de pagamento. Ele não faz nenhum dos dois, ele só arrecada e não faz o pagamento. Ele fica com o dinheiro que seria do meu pagamento, do meu INSS, ele fica com uma apropriação e débita. Quando eu vou me aposentar, não tem pagamento, eu não tenho direito a nada e vou estar me aposentando simplesmente com 65 anos, como eles estão querendo, e com certeza com o salário mínimo, porque eu não tive pagamento nenhum. Então, isso, Cláudio, é um complemento de muitas coisas que eu diria para você. Agora, o nosso país é um país continental.
O que nós temos em São Paulo, nós não temos no Belém. O que nós não temos em Fortaleza, nós não temos no Mato Grosso. E isso são transporte e produções diferentes para poder ser apresentada e misturada dentro dessa cesta, para que nós, consumidores, possamos fazer uso dela e até com as exportações. E com isso, cada estado ele tem a sua gestão. Então ele tem fiscalização federal, fiscalização estadual e fiscalização municipal, que ela nunca se entende e ela não acaba não concluindo a legalidade da lei. E a lei, ela sempre deixa a palavra faltando a vírgula e com aqueles dizeres. Deverá e sem vírgula. Ele poderá. Então, são atos que você fica pagando essa conta, e sempre quem paga a conta é o que mais trabalha, porque ele não tem tempo nem de reclamar. E com isso, ele não tem capacidade de ter um departamento jurídico para achar brecha na lei para ele poder se defender. E o caminhoneiro é um coitado nessas situações, porque ele tem as entidades a qual pode fazer alguma coisa para ele para isso, mas também não pode fazer tudo. E com isso, ele se aposenta e a família dele vai sofrer o sacrifício de conviver na sua velhice com o salário mínimo e com a ajuda de alguém, ou a ajuda de filho, ou a ajuda de qualquer outro meio. Uma situação que poderia ser evitada caso o governo fizesse a parte dele, que é a contrapartida da Mas fiscalização. entrando na fiscalização, Cláudio, está para chegar aí, dentro do Canal Verde, que está vindo aí, um programa envolvido junto com o CINIAVE e com a NTT, e que eu diria para você, e já falei isso em alguns depoimentos meus dentro do órgão do governo, que eu venho discutindo isso já há 4 anos em Brasília, e que a partir de setembro ele vai se tornar lei. Inclusive ele vai ter custo para você, caminhoneiro. Eu ainda não sei qual é, mas ele vai ter custo. E que nesse é um chip que vai ser colocado, que ele vai fiscalizar o seu todo, desde o remetente da carga, desde o destinatário, desde o caminhão, desde a empresa de transporte, desde o caminhoneiro, que ele vai passar, que já estão colocando as antenas dentro do país, onde o veículo vai passar e ele vai ser eletronicamente fiscalizado e determinando e mostrando para o próprio fiscal, que seria os guarda rodoviário ou o próprio fiscal, que hoje faz a fiscalização por amostragem. Está indo 100 veículos e tira um do meio. Ao contrário, com isso aí, ele vai saber que exatamente aquele veículo está irregular e ele vai trazê-la. E a nossa esperança é que a punição dele seja sanada no local, porque se ela for esperar recurso e recurso em cima de recurso, ela vai ser mais uma lei morta. Dorival, 1 minuto. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país, entrevistando Norival de Almeida Silva, presidente do Sindicam São Paulo, pelos 30 anos da entidade. Norival, esse assunto está na nossa pauta aqui sobre avanços tecnológicos na área de transporte rodoviário de cargas. Mas eu queria discutir com você antes a obrigatoriedade do RNTRC. E parece que é desde 2010 que isso aconteceu. Alguns caminhoneiros criticam o RNTRC, dizendo que, para você caminhoneiro, você sabe que é o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, RNTRC, dizendo que é apenas mais um custo para ele, caminhoneiro. Algumas entidades defendem aguerridamente o RNTRC porque avaliam que é a profissionalização da categoria. Como que você vê isso? Ô Cláudio, primeiro que o caminhoneiro reclama sem ter o conhecimento ou ele não quer ter. Porque o RNTRC, ele não é nada diferente do RTB antigo, do TCA antigo. Então, para quem tem 41 anos, que trabalha com caminhão, já passou por tudo isso. E eu tenho certeza que o grande número de caminhoneiros nosso tem esse conhecimento.
E o RNTRC, ele não é nada diferente disso, ele só veio aperfeiçoado, onde ele está se trazendo para a sua parte eletrônica para poder ter e simplesmente dizer quem é. Então, ele já veio junto com ele, porque nós temos a Lei 11.442, que ela veio como o início do disciplinamento do transporte rodoviário de carga. E quando, com o próprio RNTRC, ele teria que mostrar quem é o soldado daquela lei. Então, quem é o profissional daquilo ali. Então, não pode ser qualquer um. E o caminhoneiro, ele tem que entender que para ele ser caminhoneiro, ele é um profissional quanto um médico, quanto qualquer um, e com a mesma responsabilidade de começo, meio e fim. E para ele poder fazer tudo isso, ele tem que ter os seus cadastros, as suas inscrições em dia e tem que ser o cumpridor da lei, porque senão nós vamos deixar o nosso país banal aí, que não vai ter mais opções para nada. Então, eu diria, o RNTRC, ele é um registro necessário para o governo saber, inclusive, para ele, como eu falei que o país é continental, ele sabendo que, pelo registro, ele sabe que no Belém ele tem tantos caminhões para ele poder fazer tudo isso. Então, ele pode trabalhar com a produção de tal coisa, porque ele sabe qual é o escoamento que ele faz de lá. E vice-versa em qualquer estado. O registro vai mostrar tudo isso. Já está mostrando. E só podendo carregar quem tem o RNTRC. Só. Mais uma vez a fiscalização. E fiscalize a empresa, porque a empresa, quando ela carrega aquela pessoa que não está com o cadastro em dia, ela está fazendo a sua base irregular. Ou ela está se beneficiando por alguma coisa, porque não tem coitadinho nesse meio. E quando isso, se tiver a fiscalização e tiver a punição para ambos, com certeza todos vão trabalhar e vai sobrar muito mais carga e nós vamos parar de tirar os aventureiros que nem sabem o que é transporte rodoviário e que simplesmente recebeu um dinheirinho de uma herança e vai dizer assim, eu vou trabalhar com caminhão. Não, ele tem que se aperfeiçoar e saber o que é o transporte rodoviário, porque senão ele vai ser um estrovo no nosso meio. Agora, Norival, nessas idas e vindas de leis que são criadas, ora são cumpridas, ora não são, nós temos a Lei do Descanso, que ficou conhecida como a Lei do Descanso, que depois houve algumas alterações, enfim. Na Lei do Descanso, ela foi conhecida com essa denominação exatamente porque previa a obrigatoriedade das concessionárias em rodovias concessionadas e o governo, nas rodovias que não são concessionadas, construírem postos de parada para descanso de caminhoneiros, que é um benefício, ao contrário do que todo mundo pode acreditar, é um benefício que atinge a todos que estão na rodovia, desde o carroceiro até o ciclista, o usuário de veículos particulares pequenos e, obviamente, os motoristas de transporte rodoviário de carga, né? Só que, no entanto, é uma lei que, vamos dizer que micou, né? A gente sabe que o Sindicam aqui no estado de São Paulo tem um TAC firmado com o governo do estado. Houve o cumprimento desse TAC, Norival? Ô Cláudio, eu vou falar um pouquinho de área de descanso. Essa entidade, ela fez documento, que eu não a lembro o ano, talvez você a lembre, de quando o Hanashiro era secretário de transporte do estado ou do município, não sei. Ele foi do estado com o governo Quercia e depois foi no município. E nós temos documento onde nós já falávamos de estacionamento para caminhão, principalmente nas metrópoles de São Paulo. E isso em 99, nós fizemos um TAC junto também com o saudoso Mário Cova, aonde veio o comprometimento de ter 12 áreas de estacionamento próximos da cidade de São Paulo e depois ali se estendendo de menor porte para o interior, para que os caminhoneiros pudessem fazer o uso e fazer os seus descansos necessários. Nós temos 6. No estado de São Paulo? Nós temos 6, dentro do formato nós temos 6 do estado de São Paulo. Que isso é tudo antes da própria lei. Depois veio a Lei 12.619, que eu diria que ela vinha para poder se complementar e como a nossa ex-presidente da República, dona Dilma, ela tinha o poder da caneta, ela vetou uma grande parte desse projeto. Mas justiça seja feita, ela vetou por orientação do Tribunal de Contas, que disse na ocasião que como não estava previsto essa despesa
no ato da licitação, não poderia fazer a exigência de se ter isso. Se ela foi mal orientada ou não, eu não sei. A lei 2.619, ela não determinava para ela fazer o errado. Ela determinava, e ela tem por obrigação, gestora pública, se aquilo não pode ser feito, ela que procure algo para que possa ser feito. Concordo. Porque eu faço, como gestor de sindicato, eu faço isso. Aquilo que eu não posso fazer, eu não faço, mas eu procuro fazer o algo para poder ajudar a minha responsabilidade, que é o caminhoneiro. Isso é verdade. E isso, ela só fez as coisas, e quando não tinha pressão, tanto cá o ponto, ela fez tudo, depois criou-se a Lei 13.103, que era para ela vetar N parte nela, e por pressão de incompetência de tantos que lá pleitearam, ela foi lá e assinou na íntegra. E nos trouxe o mico que nós estamos chacoalhando na mão e acabou com a 12.619. E essa lei 13.103, ela também trouxe um outro jabuti categoria, que foi o exame toxicológico. Olha, Cláudio, eu não sei se é jabuti ou se é tartaruga, e eu diria até que é tartaruga, esse jabuti, porque ele entrou devagarzinho, pelo jeito, com alguns acordos. E isso, eu tenho a liberdade de poder dizer que o exame toxicológico, eu não sou contra. Eu até diria que o caminhoneiro, nós não precisamos de pessoa, nós precisamos de profissional com capacidade, porque eu não colocaria meus familiares num leito de uma cama por um médico drogado fazer uma cirurgia. Então, eu também não queria dar uma carga de responsabilidade a um profissional de um volante que também tivesse drogado. Mas na forma que ele foi... Mas é o meu complemento a qual eu vou. O formato que eles colocaram, ele não serve para nada, a não ser arrecadação. O que precisa ser feito é a fiscalização, mais uma vez, mas na hora, no local, aonde o caminhoneiro está lá, fazendo o uso e provando daquilo. Porque se o caminhoneiro faz, eu sempre faço essa pergunta, se o caminhoneiro está com droga, aparece no exame dele que ele está aqui, ele é traficante, ele é usuário, o que ele é? Ou ele é um doente? Se ele é um doente, aí eu tenho que inventar que ele está louco para poder pedir um exame, para poder encostar ele pelo INSS, porque ele não tem a carteira mais para ele dirigir, ele não pode dirigir, e se não inventar essa história que ele está louco, ele não vai receber nem do INSS para ele poder se tratar, e que não tem tratamento. Isso, inclusive, está gerando uma insegurança jurídica para as empresas do Paraná, entre outros, né? O que a gente sabe é as empresas do Paraná exatamente por isso que você citou, porque o exame toxicológico, como você sabe, caminhoneiro, no ato da emissão da carteira na categoria que você está autorizado a dirigir caminhão ou na sua renovação, né? E esse exame ele é feito com um fio de cabelo, é uma análise que é feita fora do Brasil, né? Não existe laboratório no Brasil para fazer, é feito fora do Brasil, e ele pega uma janela de 3 meses, né? Agora, ocorre o seguinte, caso o caminhoneiro tenha usado a droga, por exemplo, num final de semana, e durante a semana ele não usa, né, ele vai ser pego. Ele, em sendo pego, a carteira dele é imediatamente apreendida. E cai nessa situação que o Norival disse. Sem carteira profissional que o habilita a dirigir caminhão, ele não é mais um profissional. E a empresa não pode demiti-lo. E aí cria essas situações anômalas, né, de falar que o cara, que o profissional, o caminhoneiro tem problema mental, etc, para poder encostá-lo na Previdência Social. Esse é um problema que precisaria ser revisto, né, Norival? Olha, ele precisa com urgência, porque essa é uma lei arrecadatória e que ela tem que ser enxergada até pelo tamanho do custo, porque tudo se cobra do caminhoneiro. Agora, o caminhoneiro, ele não tem outras opções para ele continuar trabalhando se não pagar. Agora, tudo que você paga, que você comprou, você tem que levar o produto. Agora, o caminhoneiro só leva o produto da promessa, da incompetência, da falta do ser atendido. Então, essa está sendo a nossa categoria de caminhoneiro, que nós precisamos realmente mudarmos isso. E isso é responsabilidade também do caminhoneiro,
mas eu também cobro de todas as outras entidades, seja ela de autônomos ou não. Nós temos que nos darmos a mão e caminharmos com isso com decisão própria. Nós temos que entender que quem faz a lei foi nós que colocamos lá. Outras eleições vêm e nós temos que marcar aquele que realmente não trabalhou conosco. Ele não está fazendo jus ao nosso voto. E como eu já ouvi dizer, que o caminhoneiro ele paga muito pouco para um deputado porque ele só dá um voto a cada 4 anos. Agora, para ele dar esse voto a cada 4 anos, ele sofre os 4 anos. Norival, 1 minuto. Vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país, entrevistando Norival de Almeida Silva, presidente do Sindicam São Paulo, pelos 30 anos da entidade. Agora, Norival, você entrou aí numa seara, que é a seara de política partidária, e nós sabemos que você, até 2 anos atrás, aproximadamente, nunca tinha sido filiado em partido nenhum, né? E hoje, já há 2 anos, você recebeu um convite do deputado estadual Campos Machado para ser presidente do PTB sindical, que é um departamento do PTB que reúne membros de sindicatos e sindicatos para discutir política sindical, enfim. Como que se deu isso na sua vida? Ô Cláudio, isso é tudo pela necessidade da obrigatoriedade para mim poder caminhar um pouco mais próximos e levar algo a mais ao caminhoneiro. Então, quando eu estou falando isso, não estou dizendo isso para usar o caminhoneiro, não, até primeiro porque eu não sou candidato. E segundo, o caminhoneiro ele tem que entender que eu nunca me filiei em nenhum partido para mim poder ter a liberalidade de falar o que eu quisesse, com quem eu quisesse, estar com quem eu quisesse, apesar de eu não ser proibido, mas eu não ter a obrigatoriedade da responsabilidade de defender aquilo. Mas você vai vendo que ao caminhar ao tempo, se você também não fazer parte dessa política, você também não consegue o êxito que você precisa para a sua categoria ou pela sociedade. E isso, analisando os partidos e analisando os parlamentares que mais nos estendeu a mão, foi do PTB. Então veio o Campos Machado, veio Marqueselli, Arnaldo Faria de Sá, o próprio presidente, que é o nosso presidente, Roberto Jefferson, e tantos outros que nós temos hoje na Câmara Federal. Nós temos 17 deputados. Inclusive o ministro do Trabalho, né? Exatamente, inclusive o ministro do Trabalho. Então, são coisas que você acaba se envolvendo com ela e levando isso ao próprio caminhoneiro ou trazendo o caminhoneiro conosco para nós poder fortalecermos, para poder termos, onde eu falei agora há pouco, as entidades precisavam nos dar a mão, é para exatamente eu conseguir ficar mais perto para poder pegar na mão dessas pessoas e dizer, nós temos que mudar alguma coisa no nosso país em prol da nossa categoria que ela está esquecida, em prol do nosso ser humano, em prol da nossa família, em prol de tudo isso, para poder nós não ter aí exame toxicológico, nós não termos aí enxergando muitas pessoas e pessoas de alto poder, ministro do Supremo Tribunal ou alguma coisa assim, que eu não sei, querendo dar o voto para poder fazer o teste de maconha e cocaína para 10 anos. Daqui a pouco nós estamos virando rato. Então, somos contra, estamos a favor, à Frente Nacional, contra as drogas, sim, nós estamos repudiando isso e eu estou convocando os caminhoneiros para tudo isso. Temos que repudiar, temos que ser mais juntos, temos que ser mais amigos. Eu não estou falando financeiro, eu estou falando como sociedade, como ser humano, como família e como dever que temos com o nosso país e com a nossa sociedade. Agora, é com esse mesmo ímpeto que você participa do Fórum Permanente, o Fórum Nacional Permanente para o Transporte de Carga do Ministério dos Transportes? Ô Cláudio, eu para defender a minha categoria em qualquer instância,
Eu sou a mesma pessoa e eu sempre me obrigo, às vezes eu perco até a naturalidade da boa educação. Às vezes eu uso até o baixo calão para poder ser ouvido. E se eu tiver que fazer isso quantas vezes necessário for para defender a minha categoria, eu vou continuar fazendo e vou fazer, porque, agora, graças a Deus que o seminário que nós temos lá, o fórum que nós temos lá, nós temos, já fez 2 anos, ele tem uma compreensão e nós estamos tendo a oportunidade dessa junção de mãos, de nós estarmos fazendo ele com os próprios sindicatos de empregados, com os próprios sindicatos das empresas de transporte, com os embarcadores e com 7 ministérios na parte federal. Então, pelo menos nós estamos levando a mensagem do que é o transporte rodoviário. Então, nós estamos querendo fazer esse trabalho para nós poder que não é greve que vai estar resolvendo o nosso problema. A greve, necessário? Sim. Está na Constituição? Sim. Mas ela é a última instância. Vamos esgotar todas as negociações, porque a sociedade é quem paga tudo. Ela paga o custo do transporte, ela paga o produto, ela paga a dificuldade, ela paga quando nós paramos rodovia, ela paga tudo. E essa sociedade somos nós. Norival, faltou a gente falar um pouco sobre as novas tecnologias no meio de transporte rodoviário de carga. Você iniciou falando um pouco disso, a gente falou que voltaria, mas a gente está voltando com o foco, por exemplo, nos aplicativos de frete, né? Virou uma febre no Brasil. Recentemente, a edição da revista Fetrabens, que é essa revista que a Fetrabens publica trimestralmente, né? E que consta todos os sindicatos filiados a ela, fez uma matéria sobre aplicativo de frete. E a gente constatou que os caminhoneiros utilizam não utilizam outros, mas não é uma unanimidade ainda. O que você acha que está faltando nesse segmento? Ô Cláudio, o que está faltando é nós só colocarmos em prática. Porque eu diria para você que todo esse trabalho que ele já vem... Quando você vai falar de aplicativo, primeiro que eu diria, o que nós temos, tudo é aplicativo. É igual rastreador, tudo é SAT. Então, qualquer um faz o aplicativo e coloca, que é o que estão aí, para poder fazer com ponto só de arrecadação, com um ponto que ele não te dá estrutura diferenciadas dentro do aplicativo. Mas nós estamos aí, digo para você, mais um trabalho da Fetrabens, em voltada, que ele vai funcionar a nível nacional, mas ele tem a responsabilidade com o Estado de São Paulo, junto com os seus sindicatos filiados, onde nós estamos chegando aí, gravem bem, Frotanet, que esse é um aplicativo que ele vai vir, que ele é um aplicativo da Fetrabens, ele é um aplicativo dos caminhoneiros, ele é um aplicativo dos sindicatos dos caminhoneiros, ele é um aplicativo que é para o caminhoneiro tê-lo, usá-lo, porque ele vai ser seu caminhoneiro. E ele vai vir com certos diferenciais, onde pelo menos nós vamos ter um acompanhamento dessa viagem, que qualquer fatalidade ocorrida, nós vamos poder comunicar a família, nós vamos poder comunicar o dono da empresa, nós vamos poder comunicar o embarcador, nós vamos ter N coisas que não tem como eu dizer aqui, que não é minha competência, para poder estar falando dele com toda a inteligência que ele tem. A única coisa que eu posso dizer é que ele já é realidade, e que ele em breve estará nos celulares dos caminhoneiros, e ele é da nossa entidade e ele é seu caminhoneiro. E ele vai vir diferente para poder ajudar o caminhoneiro, ajudar o transporte rodoviário e ajudar o Brasil. Tá certo. Norival, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país, e como fazemos com todos os entrevistados, nós deixamos as câmeras abertas para que você possa dar o recado final para o caminhoneiro autônomo. Eu vou aproveitar aqui, primeiro, parabenizá-la, o nosso próprio Sindicam, pelos seus 30 anos. Ele não está velho, mas também não está novo, mas ele está maduro. Então, ele tem a responsabilidade de tê-lo na sua gestão, as pessoas a qual ela tem que ter um pouco de conhecimento, um pouco de profissionalismo, um pouco de humanidade e o sangue de caminhoneiro. Porque senão não resolve ser entidade.
Nós não temos uma entidade simplesmente para poder estar no cartão ou estar dentro do avião fazendo viaginha para lá ou para cá. Não é nosso interesse nenhum disso, a não trazer o resultado para você, caminhoneiro, que somos nós. Então, os meus parabéns ao Sindicam, parabéns à diretoria que lutou com ele, parabéns a você, caminhoneiro, que esteve com ele a esse decorrer desses 30 anos e com certeza vai estar muito mais 30. Eu não vou estar em todas elas, mas com certeza outros virão e virão com a mesma responsabilidade para poder fazer isso. E te agradecer por estar sempre conosco, sempre na nossa TV do Sindicam, sempre lendo o nosso jornalzinho do Sindicam, lendo também a revista Fetrabens, que é de todos os sindicatos e é uma entidade que ela só tem a capacidade no estado de São Paulo, mas ela tem o braço estendido para o Brasil. E para você, caminhoneiro, onde você estiver, o meu grande boa noite, o meu muito obrigado a todos vocês. E ficamos aqui com o programa do Transportador para quem abastece o país, não antes de lhe dar a incumbência necessária. A entidade é sua, participe, acompanhe os atos que nela são realizados, porque só assim você vai ter condições ou de parabenizar a entidade ou de criticar a entidade. O que precisa nesse país é participação. Venha. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. Aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você. Basta um segundo para você desaparecer num acidente de trânsito. Mas na vida de quem fica, o vazio fica para sempre. Nestas festas juninas, vá e volte bem. Não use o celular ao dirigir. Governo Federal. Gostava tanto de você.